Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Deoclécia e você não imagina a vontade que eu estava de trabalhar com a dona Ébora. Um nome muito diferente, né? Ébora, o nome dela. Eu era fã incondicional daquela mulher, a partir do nome. A primeira vez que eu vi dona Ébora, eu até perguntei, nossa, o nome da senhora é diferente. E ela teve a maior paciência. Ela falou, senhor Deoclécia, senta aí, deixa eu explicar um pouquinho para você desse meu nome. Ébora é proveniente do celta antigo e é uma árvore diz que muito resistente, sabe? Uma árvore frondosa, bonita e diz que muito resistente. Então meus pais me deram esse nome de Ébora para que eu, a exemplo da árvore, me tornasse também uma mulher resistente. Nossa, eu que já admirava, passei a admirá-la muito mais. E aí eu queria muito e tanto trabalhar para ela. No entanto, Paulinho, eu estava com tanto medo da gente não se acertar nos valores, que eu estava disposta a trabalhar para ela até de graça. Mas por que você era tão fã da dona Ébora assim? Porque a dona Ébora, ela psicografava mensagens de espíritos. Era impressionante. O incrível é que ninguém a procurava. Deixa eu explicar. Porque normalmente a pessoa que psicografa mensagem espiritual, ela é provocada por alguém, uma visita. Alguém vai lá, pede para ela, olha, eu perdi um ente querido, aí faz aquela descrição. Será que é possível ter uma mensagem dele do além? Aí a pessoa que psicografa a mensagem, ela recebe a mensagem, né? A partir do pedido, da solicitação daquele ente querido. Ela não. Ela era completamente diferente, porque os espíritos se manifestavam com a dona Ébora assim, independente de serem solicitados ou não. Então, na verdade, de vez em quando, isso normalmente acontecia pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, ela colocava assim a mão à frente dos olhos, como fazia exatamente o Chico Xavier, e ela ia pegando aqueles papéis e escrevendo sem parar. Eu, quando percebia, porque isso era um momento que acontecia na vida dela assim de uma hora para outra. Eu, como trabalhava lá com ela e eu queria fazer aquilo, eu cuidava da casa para ela. Aí quando eu percebia que ela estava naquele momento, eu corria, pegava as folhas, eu ia fornecendo as folhas em branco para ela e ela ia escrevendo de maneira ininterrupta. Eu ia passando assim os papéis para ela e ela com a caneta escrevendo aquilo. Depois que ela terminava, eu ia ler. Às vezes, a letra dela era quase incompreensível, não dava para você ler. Você tinha que se habituar com aquilo. Então ela me explicava mais ou menos como era o M que ela fazia, como era o T que ela fazia, o Z, né, o G, que eram letras assim mais difíceis de serem compreendidas, o J. Então ela ia me explicando e eu fui aprendendo. E eu aprendi a fazer a leitura daquelas cartas que ela escrevia. E normalmente eram cartas de espíritos aleatórias, eram mensagens de espíritos aleatórios. Muito dificilmente era alguém ligado à nossa cidade, alguém próximo. Era um desabafo. Os espíritos escolhiam a dona Ébora por um desabafo. Deu para entender? E eu sempre fui fascinado por esse tipo de assunto. E eu sabia que aquilo tudo era real, era verdadeiro, porque ela não tinha nenhum interesse. Porque é uma coisa, uma pessoa que vai lá, bate a porta da dona Ébora e solicita. E ela talvez até pudesse ter algum benefício desse contato. Com ela não, era diferente. Era o espírito que a procurava e se manifestava. Eu amava ler aquelas cartas e em algumas ocasiões ela recebia cartas assim imensas, pelo menos umas 3 na semana.
Raramente ela passava uma semana sem escrever. Eu amava trabalhar para Dona Ébora, mas aquela carta que chegou foi impressionante. Eu nunca mais esqueci. E eu vou ler a carta porque eu pedi para Dona Ébora aquela carta, tal qual aquela carta chegou. O texto dizia exatamente assim: eu, Amélia, cheguei àquela pequena cidade. Era uma cidade do interior das Minas Gerais. Cheguei ali em cima de um caminhão e ali naquele caminhão estava toda a minha mudança. Eu, Amélia, estava feliz. A esperança de uma nova vida me deixava radiante. Eu tinha visitado o bairro um mês antes de eu fazer a mudança lá para Minas Gerais. Acertei o aluguel com o proprietário. Estava decidida a ter uma vida mais tranquila, porque eu havia passado 20 anos trabalhando na capital Belo Horizonte, trabalhando como limpadora de janelas. E olha, eu me lembro perfeitamente quanto risco eu corria. Me lembro que um prédio altíssimo de BH, 20º andar, eu saía para o lado de fora daquela janela para limpar o seu vidro. Só que de dentro era impossível limpar o vidro lá fora. E eu era bem valorizada e bem remunerada exatamente porque eu tinha coragem de sair do lado de fora da janela, correndo todos os riscos. Para ter uma segurança, eu prendia uma corda lá num batente de porta que havia na parte interior e prendia na minha cintura, mas aquilo não garantia que me segurasse se por acaso eu caísse. Era uma segurança a mais. E eu ficava limpando o vidro no 20º andar daquele prédio. As pessoas lá embaixo ficavam admiradas, quem me enxergava, porque dificilmente alguém passava embaixo e conseguia me ver lá em cima. Os vizinhos ligavam no prédio preocupados: olha, é perigoso ela cair. Mas eu fazia aquele trabalho com muito amor e exatamente por isso o meu salário era diferenciado ali. Ganhei dinheiro, sabe? É óbvio que eu ganhei o dinheiro destinado a uma limpadora de vidros, uma limpadora de janelas, mas ganhei um dinheiro até diferenciado. Depois de 20 anos, eu enjoei de trabalhar nesses prédios, de receber tantas broncas, tantos alertas, de correr tanto risco. Quer saber de uma coisa? Eu vou sossegar a minha vida. Eu vou para o interior das Minas Gerais. Então eu havia saído, havia encontrado a cidade ideal, o bairro ideal, combinei com o proprietário, adiantei aluguéis para o proprietário e me mudei de BH direto para o interior de Minas Gerais. Estava decidida a ter uma nova vida. Nossa, eu tinha sofrido muito, porque às vezes eu saía da minha casa 4 horas da manhã, era uma romaria diária em BH, ônibus, trens. Eu já estava cansada daquela vida. Então eu resolvi me dar uma aposentadoria. Iria viver no interior de Minas e lá, com certeza, eu iria arrumar algum tipo de ocupação, porque, olha, nunca tive medo de trabalho. Vocês já perceberam aí por tudo que eu coloquei até aqui. Mesmo que eu não arrumasse emprego nenhum, era um risco,
porque a cidade que eu escolhi era pequena. Tudo bem, eu tinha lá um dinheirinho para viver. Dava para eu viver. Durante a minha viagem, já com a minha mudança, lá para minha nova casinha no interior das Minas Gerais, um grande susto. Devido a uma chuva fininha, o asfalto molhado, eu estava no caminhão, o caminhão derrapou na pista e o caminhão rodopiou. Eu estava debaixo da lona com a cabeça coberta junto com a minha mudança, porque na cabine não dava para eu ir, porque o motorista do caminhão, ele estava levando consigo uma mulher e mais uma criança. Eu só sei dizer que quando aquele caminhão rodopiou, eu fui arremessada para longe da condução. Foi uma sorte muito grande quando eu percebi que eu estava viva e eu nada tinha sofrido. Eu caí sobre a grama no meio-fio e tive somente uns arranhões. Nossa, veio ambulância, tanta ambulância, carro de polícia. Mas eu estava bem. Concluímos a viagem e o motorista, o seu Clóvis, eu e ele chegamos lá na minha cidade. Gozado que, enquanto isso, a mulher para a qual ele dava carona com a criança já havia descido à beira da estrada. E lá chegamos na cidade, eu e o seu Clóvis. Chegamos, ajudei inclusive o seu Clóvis a descarregar a mudança, não havia ajudante. Me despedi do bom homem. E eu já sabia, quando eu tinha vindo conhecer a casa em Minas, que havia uma estação de trem atrás assim do meu quintal. Mas o dono da casa tinha me avisado: nossa, essa estação é antiga, está abandonada aí. Inclusive, sobre os trilhos do trem, já o mato havia crescido. Falou: tem mais de 30 anos que essa estação de trem está desativada. Ficava assim, bem no fundo do meu quintal, a estação. Achei aquilo tudo muito bucólico. Tinha umas árvores bonitas no meu quintal, mangueiras, abacateiros. A casa era simples, janela de madeira, o quintal, lógico, de terra. Do jeito que eu gosto. Tinha também uma pequena cerca de bambu e tinha um bambuzal perto. Eu gostava porque o vento, quando batia naquele bambuzal, produzia um som característico. Na frente da casa, um portãozinho, e havia uma rua também de terra com alguns ipês, pés de goiaba, manga, limão, do jeitinho que eu queria. Foi exatamente por isso que eu escolhi a casa e aquela cidade. Ainda 3 belíssimas roseiras ficavam bem ao lado da porta da sala. Eu ali, naquela casa, me sentia em paz e uma paz muito grande. Me deitei no primeiro dia no meu colchão, que eu colocara ainda no chão, depois eu ia arrumar as coisas. Nem a cama eu havia armado ainda. No momento eu decidi descansar daquela longa viagem feita com o seu Clóvis. Estava começando a escurecer quando eu me deitei e, cansado que eu estava, peguei no sono profundo. Só que no meio da noite eu acordei com um barulho de trem. Uai, como diz o mineiro, uai, que trem é esse? Que trem é esse? Além do barulho de trem, muitas conversas. Abri a janela que dava para o fundo da casa e eu me assustei com o movimento da estação ferroviária. Oh, meu Deus do céu, tanta gente! Gente se despedindo ao entrar no trem, outras abanando o lencinho num adeus.
Algumas pessoas se abraçavam, outras carregavam malas. Eu não entendi muito bem o que se passava, mas fiquei assustada, fiquei amedrontada. Será que é efeito do cansaço e do remédio que eu tomei devido ao acidente sofrido na estrada? Sim, porque quando eu caí lá na estrada, apesar de não ter sofrido nada, me deram remédio. Eu me lembro que me deram remédio. Acho que é efeito daquele remédio. Quer saber de uma coisa? Vou voltar a dormir. Que trem é esse? No dia seguinte, quando eu me levantei, eu olhei pela janela e tudo estava do jeitinho que era, calmo, abandonado. E estava exatamente assim, do jeito que eu havia chegado naquele lugar. Tudo paradinho, tudo calmo. Aquilo que eu tive de noite foi um sonho. Só pode ter sido. Foi um sonho. Eu passei o dia arrumando a casa, ajeitando os móveis e acompanhando os objetos nos seus devidos lugares. À noite, eu fui dormir cansada e acordei de novo, de madrugada, do mesmo jeito. O barulho do trem, olha o trem e muita gente conversando, muita gente proseando. Dessa vez mais lúcida, então eu fiquei com mais medo ainda. E reparei melhor e vi que aquelas pessoas usavam trajes antigos, as mulheres vestidos longos, os homens ternos, gravatas, chapéus. Eu pensei até em sair correndo, mas eu me lembrei que eu não tinha, assim, vizinhos por perto. Eu tinha escolhido um lugar bem isolado. Seria pior se eu corresse. Cerrei as janelas, fiquei quieta, escutando as conversas. E era tudo tão assustador, sabe? Tão assustador. Nas noites seguintes, repetiram-se os rumores. Eu estava percebendo que o trem chegava 1h da manhã. E após a sua chegada, desciam muitas pessoas e chegavam outras e outras e outras. Mas eu não tinha coragem mais de abrir a janela. Então eu ficava quietinha até que eu dormisse de novo. E eu acordava com o sol batendo em meu telhado e tudo normal à minha volta. Eu resolvi que não mais sairia de noite e nem abriria janelas. Se aquilo tinha que acontecer, ora, que acontecesse sozinho. Mas, passado uns 15 dias, eu não me aguentando, eu resolvi ir até a cidade para verificar o que estava acontecendo. Eu fui à cidade até uma biblioteca e eu pesquisei num livro que estava sobre a mesa. Justamente aquele livro falava de trem e sobre um terrível acidente que havia matado muita gente. O trem chegava a 1h da manhã naquela cidade, mas naquele fatídico dia não chegou. Saiu do trilho, se perdeu num precipício, matando vários passageiros. Meu Deus do céu, havia fotos de muitos mortos. Num determinado local estava escrito: 31 pessoas perderam a vida. Fiquei totalmente atordoada com aquela notícia. Voltei para casa decidida a olhar a cena. Aí quando chegou a noite, eu nem dormi. Fiquei parada na janela. Quando chegou a noite, eu nem dormi. Eu fiquei parada na janela esperando a chegada do trem. Quando chegou, eu fui... eu vou até a estação.
E fui até a estação. E aí eu comecei a falar com as pessoas que tinham morrido no acidente. Citei a data, a hora do ocorrido, e as pessoas começaram a chorar desesperadas. Elas começaram a perceber que realmente elas tinham morrido. Eu falei, olha, eu li sobre vocês. O acidente foi há muito tempo. 31 pessoas desse vagão. Vocês morreram. O maquinista do trem avisou que todos deveriam agora entrar no trem porque era chegada a hora da partida. E aquele pessoal chorando, 31 pessoas foram entrando e na estação fiquei só eu. Na plataforma da estação apenas eu. O maquinista, ele não deu partida com o trem. Ele começou a me chamar. Inclusive, ele começou a me chamar pelo nome. Amélia! Amélia! Acenava com a mão. Amélia! Entre no trem! Eu acenava também com a mão, dizendo a ele, eu não vou, eu não irei, pode ir. Mas o maquinista, ele insistiu que eu deveria ir também. Foi quando eu estava na estação e chegou correndo quem? O seu Clóvis. O seu Clóvis era o motorista do caminhão, aquele que me trouxe na mudança. Quando eu vi o seu Clóvis, eu estranhei. Uai, seu Clóvis. Aí ele chegou correndo na plataforma da estação. E aí ele veio na minha direção. E veio ao meu encontro e me segurando pela mão. Ele dizia, vamos entrar no vagão, venha. Venha, Amélia, vamos entrar no vagão. Seu Clóvis, ele não me parecia triste nem preocupado, mas ele mantinha um sorriso e dizia, vem, Amélia, vamos entrar no vagão. Eu comecei a compreender e eu respondi para o seu Clóvis, não, seu Clóvis, eu não posso, eu só vou entrar no trem quando eu morrer. Aí o caminhoneiro Clóvis me chamou e perguntou, você não se lembra de nada, Amélia? Você não se lembra? Não, seu Clóvis, eu não me lembro. Me lembro de quê? E por que o senhor está entrando aí no trem? E então o seu Clóvis me explicou. Amélia, nós dois morremos no acidente que aconteceu na estrada, naquela tarde chuvosa em que você vinha de Belo Horizonte para cá. Entende? Nós dois morremos. Sobreviveu apenas aquela senhora que eu trazia na cabine e o menino dela. Eles sobreviveram. Mas eu e você, nós morremos, Amélia. Venha. Nessa hora, eu derramei 2 lágrimas. Mas eu vi que silenciaram todas as pessoas do vagão. A porta do vagão permanecia aberta. O maquinista olhou para mim e eu segurei na mão do senhor Clóvis e nós entramos juntos no vagão. E foi aí, sabe, que dentro do trem eu compreendi que eu estava do outro lado do mistério. Hoje eu estou me manifestando através dessa psicografia, através da irmã Ébora, para dizer às pessoas que não tenham medo da morte. Ela deve chegar de maneira natural, como na minha vida aconteceu. Mas olha, acabou sendo para mim uma passagem tranquila. Chorei, sim. Sofri dentro do trem, sim. Mas quando eu desembarquei,
naquele jardim bonito, onde eu me encontrei com pessoas do meu passado, eu naquela hora compreendi que eu havia feito a passagem. Na verdade, essa carta que eu manifesto através dessa irmã, a Ébora, não é destinada a ninguém e ao mesmo tempo a todos. Quem sabe você, tomando conhecimento de tudo o que eu vivi, inclusive na minha passagem, você possa compreender melhor o que é essa vida e o que ela significa. Assinado, Amélia. Paulinho, boa pessoa, quando eu li essa carta, que foi psicografada pela senhora Ébora, eu fiquei emocionada. Aí eu apresentei a carta também para Ébora, que já sabia do seu conteúdo, e ela também se comoveu, se emocionou. Essa eu pedi para ela. Na verdade, não foi apenas essa. Eu trouxe outras. Mas hoje eu quero relatar essa história. Uma história que me acompanha pelo resto da vida. E onde quer que eu esteja, onde há alguém precisando ouvir sobre os mistérios do além-vida, eu recorro a esse texto. E tenho ajudado muitas pessoas com ele. Quem sabe você que esteja ouvindo hoje essa história precisava ouvi-la por uma questão ou outra. A vida não acaba aqui. Haverá a plataforma de uma estação e esse trem chega sempre no dia exato. Agradeço, meu amigo, o carinho e a força de vocês. Adoraria que vocês comentassem a respeito da minha história. Agradeço a todos. Muito obrigada.